meus amigos, meus irmãos, Léo Espírita. Antes de qualquer consideração a respeito do tema, minhas palavras são de agradecimento. Agradeço demais ao Departamento de Divulgação da Casa, na pessoa do nosso amigo e grande trabalhador do Sr. Luiz Nilo. Fico muito feliz em poder compartilhar ideias na noite de hoje com cada um de vocês. Então, nesse momento, chamo, em nome da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, o Deus que nós proclamamos, Jesus e toda a espiritualidade de luz, que possa se fazer presente. Assim o grande mestre disse: onde tivéssemos em duas ou mais pessoas falando no seu nome, ali estaria. Eu acredito e sei que nós estamos muito bem acompanhados com esses espíritos de luz, irmão nosso. Então, meus irmãos, eu trouxe para a noite de hoje um tema que eu tinha muita vontade de falar sobre ele, porque eu sou muito curioso sobre consciência cidadã. Ajude-se ajudando. O pessoal que está lá atrás, está dando para escutar direitinho? Tá? Está dando para escutar? Beleza. Então, eu não poderia escolher outra pessoa, outra entidade, outro irmão, outro mestre maior para me espelhar no tema do que nosso irmão Jesus. E eu digo a vocês com toda sinceridade, foi um presente muito grande para mim esse tema, porque eu dei um mergulho na vida de Jesus através do Evangelho, dei um mergulho no Livro dos Espíritos para concatenar o assunto e descobrir coisas maravilhosas através da consciência divina. Jesus, ele dizia muito sobre essa questão de ter olhos para ver e consciência para poder enxergar. Porque às vezes a gente detém um conhecimento, passou por aquele conhecimento, mas a gente sente dificuldade de viver aquele ensinamento. Jesus, como maior exemplo de humildade, nunca se pôs acima de ninguém. Ele queria passar para a gente que nós temos que andar nivelados. Isso está em diversas partes no Evangelho, e está em diversas partes no Livro dos Espíritos, e está na vida e na consciência de muita gente, porque tem muita gente já seguindo. Jesus, como cidadão, ele deixava claro que não existe consciência sem cidadania, e não existe cidadania sem responsabilidade, no sentido de olharmos na cara um do outro com igualdade. O espírito da envergadura do nosso irmão maior Jesus nunca deteve a sabedoria que recebeu para si. Nunca. Porque ele entendia
que ninguém tem escritura definitiva de nada. Me mostre uma pessoa que tem a escritura definitiva de alguma coisa. É assim que está aqui hoje, daqui a 15 anos, sabe Deus aonde. Todos nós estamos aqui hoje, daqui a 50, 60, no máximo 70 anos, estamos aonde? Então Jesus tinha esse cuidado de passar cada passo da sua vida com critério, sem trazer para si os ensinamentos. Ele partilhou no primeiro dia que chegou no planeta, até o último dia que viveu como homem, levando rigorosamente essas verdades que vinham de Deus, passando para cada um de nós, mas nunca trouxe o saber para si. Nunca. Ele tinha esse cuidado de vestir a camisa da humildade para poder ser coerente no seu discurso. E nós, graças a Deus, muita gente já está acordando para isso, muita gente se apoderou desse conhecimento através da consciência divina e está seguindo com muito mais amor no coração. Coisa que Jesus fazia na simplicidade. Foi o homem mais disciplinado do planeta. Em nome do amor, fez uma ponte invisível, aonde a olhos humanos ninguém enxergava, mas aos olhos de Deus ele enxergava e tinha trânsito livre entre a espiritualidade maior e a gente, fazendo de tudo para nos preparar para o verdadeiro moral. Se a gente prestar atenção, Jesus não foi homem de palco, grandes palcos. Jesus não quis aplausos. Quando alguém o chamava de bom, ele dizia: bom é meu pai. Um camarada extremamente honesto e coerente, e merecedor de toda a sabedoria que vinha do pai. Merecedor. Por quê? Porque ele entendia que a terra é preparada por Deus, que o tempo é de Deus, e nesse tempo os frutos que vêm de bom têm que ser atribuídos a quem? A Deus. Ele dizia: bom é meu pai. Não gostava de aplausos. E se os viesse, ele os entregava de volta à espiritualidade maior. Tudo isso está numa expressão de grande honestidade e civilismo, mostrar passo a passo a cada um de nós como a gente tem que fazer. Falava na estante de uma ponte invisível, e só ele tinha o poder de desvendar um trânsito livre, baseada no pensamento, origem de tudo, no sentimento, ligando o coração da gente aos bons feitos,
e ainda tinha uma terceira pilastra, que era exatamente a fé raciocinada com consciência. Porque se a fé for raciocinada, mas não tiver consciência moral, a humildade disfarçada nos engole. A gente só apodera, o ego incha, o egoísmo entra. E a espiritualidade maior, vendo a porteira fechada, fica só esperando que a gente não se orgulhe, fica só esperando que a gente, porque ego, na expressão real da palavra, todos nós temos. Agora não deixe entrar o ismo, porque o egoísmo, quando entra, ele fecha as portas para a sinceridade, ele fecha as portas, chama para perto dele a vaidade excessiva, o orgulho cresce, sufocando a humildade verdadeira. Então, quando eu digo a vocês que isso foi um presente muito grande para mim, é porque a gente, às vezes, né, tem um certo, uma certa informação e não dá o devido valor que ela tem, não é culpa da gente, eu tenho. Agora, Jacinto nunca pode pousar de fonte. Nós, se quisermos seguir os ensinamentos do nosso irmão Jesus, sejamos fonte, nunca fonte, porque a fonte vem de Deus, vem da espiritualidade maior que nos guarnece 24 horas. Passa pela espinha dorsal, que muita gente não para pensar, eu também não parava para pensar, fui estudar e vi. Orar e vigiar, Jesus tanto divulgou, em poucas palavras, a um livro do tamanho do mundo. Porque de nada vale se você fizer a conexão naquela ponte invisível da fé, ligando o pensamento, passando pelas vibrações sinceras do coração, chegando até a fé raciocinada que é o próprio Deus em ação, e não tiver vigilância no primeiro aplauso, você perde o equilíbrio e passa a atribuir a si uma coisa que não é sua. Rapaz, quantas vezes eu não recebi da espiritualidade maior, espiritualidade amiga, informações valiosíssimas e para mim, uma poesia bonita, uma poesia que eu talvez usei aqui algumas vezes, ninguém aplaudiu, eu não soube entregar de volta, que não é minha, o detive para mim. Ficou ali, não andou. A espiritualidade amiga não me puniu por isso. Tem poesias mediúnicas de 1992. Vou para 2015, quando mais uma vez a espiritualidade de luz mandando. E graças a Deus que eu guardei. Então, quando a gente entra naquele quarto íntimo,
para conversar com o nosso Pai maior, através da consciência divina, dependendo do horário, dependendo da sua pureza de coração no momento, você escuta a voz silenciosa da espiritualidade amiga, lhe dizendo em pensamento, porque a consciência divina não fala pela boca. Ela não detém zoada, não é zoadenta, não quer palco, não quer nada. Ela quer honestidade. Jesus nunca pediu perfeição, nunca. Escolheu entre o seu discipulado homens comuns. Pedro, que o negou 3 vezes, ele nunca renegou, nunca julgou. Por quê? Para dizer a gente, não julgueis para não ser julgado. E ele, quando dizia isso, ele dizia para vivia. Uma coisa é dizer, outra coisa é viver. E ele, com tanto esforço, com tanta tranquilidade, com tanta serenidade, com tanta humildade, dizia, meus irmãos, Deus está em cada um de vocês. Plantou a semente, faz 2000 anos, sempre teve o tesouro da paciência do seu lado, em conversa com o Pai Maior, dizia: eu e o Pai somos dois num só. Muita gente não entendia. Eu também não entendia. Passei a estudar e fazer um confronto entre o que dizia Chico Xavier, entre o que dizia o Evangelho, entre o que dizia o Livro dos Espíritos. Dizia, não diz. E a gente vê lá atrás, dizendo, irmão, amai-vos uns aos outros. E reduziu a 2 para facilitar a semeadura. Mas nós não tinha olhos, tinham olhos para ver, os olhos físicos meio que medíocres, mas o olho que ele quer que a gente veja, está escrito em muito canto, inclusive naquele livro que eu falei para vocês, o olho da consciência divina, é o olho da razão, é o olho que liga o pensamento ao coração no bem, a fé raciocinada no bem, que é o próprio Deus em ação, e a vigilância 24 horas. Jesus vivia em vigilância 24 horas, não vigiar ninguém não. Conhece-te a ti mesmo. Discursos curtos, aparentemente fáceis a se seguir, mas é como diz o próprio Evangelho, é uma semeadura. Ele não podia ocupar o lugar de Deus, semeou, mas o tempo é de Deus. No tempo certo, a semente plantada rompe o seio da terra, flora, e no tempo certo de Deus, frutifica. Ele deixou isso diversas vezes. Era um homem extremamente disciplinado, um verdadeiro cidadão, o chamaram de louco, e ele não podia dizer diretamente, mas dizia, pai, faz tua ponte do invisível baseado na fé, fala com Deus. Aí vem lá na frente, Allan Kardec diz,
na naquela pergunta lá, que eu sou ruim para decorar, que são muitas perguntas, me pergunta: "Aonde encontrar Deus?" Na consciência. Jesus tinha dito. Agora, tivemos consciência divina para enxergar? Alguns sim, outros ainda não. Bateu numa tecla extremamente importante também, que foi os 3 níveis de caridade. Às vezes a gente age só pela emoção e faz, e vale uma coisa. Mas se a gente quiser seguir as diretrizes do mestre, a coisa é bem mais diferente. Primeiro que tudo, ele nunca fez nada para ninguém sem perguntar se a pessoa queria, e sem perguntar a Deus se Deus permitia. E eu não faço nada em meu nome. Jesus, você é bom, é meu pai. Eu não sou bom. Eu sou apenas. Ele nunca pousou de ser a fonte de tudo. Ele sabia o prestígio que tinha com a espiritualidade maior, com a inteligência suprema. Mostrou isso nos momentos cruciais da sua vida, momentos decisivos, nunca fui covarde, fui sereno. Se recolhia para falar com o pai na hora da necessidade, não tomava decisões sozinha. Mas tinha uma rapidez de pensamento tão grande que ele unia a ponte entre pensamento, sentimento e fé numa fração de segundo, riscando o chão, como ele fez na decisão, na turba lá, querendo matar Maria Madalena. E no mínimo ele perguntou ao pai: "Pai, e agora? Meu filho, pergunta a eles, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado." Ali no meio da espiritualidade maior, através de filhos positivos, também não condenou a turma pela lei deles na época, era todo filho de Deus. E todo filho de Deus, seja ele equivocado ou não, é uma semente viva do Criador que um dia vai germinar. Porque Jesus disse: "Nenhuma das ovelhas ficariam no meio da estrada." E eu confio. Pai disse assim: "Pergunta a eles, mande atirar a primeira pedra quem tiver sem pecado." Tranquilo, tranquilo. É um homem de decisão. Mas a fé era inabalável. Nessa fezinha, com o primeiro tremendo, eu não fica tremendo, não. A fé é aquela que enfrenta a realidade, frente a frente, na hora do grito, na hora do aperto. Como é que você tem um pai que tudo pode, tudo sabe, tudo vê? Você diz que não acredita e na hora de acreditar não acredita. E condenar, não. É porque a semente foi plantada, mas infelizmente muita gente vê, mas para enxergar, outros 500. O Pai é onipotente, onisciente e onipresente. Em Deus. E o Pai de todos nós. Detém tudo. Não somos herdeiros, né? Jesus nos ensinou isso. Sois deuses. Vocês podem fazer o que eu faço. Agora acredita. Mas acredita na verdade. Quando for fazer caridade, tenha cuidado. Ele dizia, eu estou dizendo com minhas palavras, mas ele dizia isso: tenha cuidado. Nunca seja provedor. Você não tem nada. Tudo vem de Deus. Tem que voltar para lá.
Quando eu estendo o braço de cima para baixo, Jesus dizia: ninguém tem o direito de olhar o irmão de cima para baixo, a não ser que pegar na mão e se igualar a ele. Me mostrem no Evangelho de Jesus, ou no livro dos Espíritos, enquanto Jesus se apresentou superior a ninguém. Nunca. Ele se igualava. Assim foi no cego de Jericó, assim foi com Maria Madalena, quando disse, todo mundo foi embora, que nem o pessoal, foram embora todo mundo. E eu também não te condeno, agora vá e procure não pecar mais. Porque se assim ele não fizesse, ele não estava errando. Incoerência do não julgueis para não ser julgado. Aí, infelizmente, grande parte da nossa grande família ainda julga e diz que segue a Jesus. Não, julgar até você querendo pode julgar, cada um conduz sua vida do jeito que quiser. Mas se for para seguir o ensinamento do mestre, não julgue não, porque ele nunca julgou ninguém. Na hora exata da morte, o que ele diz? E ser coerente, pedir um perdão a Deus pelos camaradas que judiaram nele. Isso é grandeza espiritual e coerente. Isso é fé raciocinada com consciência. Isso é pensamento reto entre o céu e a terra, com trânsito livre para subir e descer, na hora que quisesse, mas nunca se apoderou disso para querer ser melhor do que ninguém. Então, quando eu digo a vocês que foi um presente muito grande para mim, porque eu descobri, pelos olhos da consciência divina, muita coisa que eu já sabia, muita coisa que eu já tinha, mas ficava no campo da falácia e se a gente quiser seguir a diretriz do mestre, a gente tem que deixar o campo da falácia e partir para o campo da ação, partir para o campo prático. Quando for doar algo a alguém, se quiser seguir a diretriz do mestre, pergunte primeiro se o assistido quer. Porque as cortinas das vidas passadas escondem muita coisa, inclusive as pregações que o médico pediu para vir passar aqui. Já me aconteceu, deu por inocência, eu não tinha feito um estudo mais aprofundado, que eu estou fazendo agora, e até bom, é divertido demais. Eu fui dar uma cédula a um doidinho que fica muito aqui no Coreto 1, uma pessoa, um irmão nosso, aparentemente extremamente necessitado da matéria. Sabe o que que ele disse? Não quero não. E não quis. Hoje eu fico imaginando como eu errei. Porque primeiro eu fui dar um negócio não é meu, ninguém tem nada. Pastora enquanto merece com responsabilidade. Mas não tem. Ninguém tem escritura pública definitiva de nada. Nós pastoramos. Eu me esforcei, fiz isso, arrumei um emprego, tal, não sei o quê, trabalho, criei minha família, mas eu tenho que ter consciência que de duas coisas: nem tem nada e nem ninguém pode deter informação. Ninguém pode deter saber.
O saber é egoísta doente. O saber partilhado é divino. Então é preciso que eu saiba um resto. Cada verso daquele que diz: é preciso ter olhos para ver, consciência para poder enxergar, preciso pureza no olhar e vontade sincera de aprender. Andar pela história de saber, a querer aprender para ensinar. Nessa vida, é preciso recontar, repassar algo bom para seu irmão, quem conhece e não usa a razão, abre mão de saber para cegar. Rapaz, isso pelo olho físico só, é uma poesia bonita. Mas isso pelo olho divinal da consciência, uma página do Evangelho. 15 anos atrás eu escrevi. Enxergar agora. Por quê? Porque não era minha, a espiritualidade amiga mandou. Graças a Deus eu ainda escrevi com um requinte de vaidade, é claro, né? Escrevi um livro. Cada um de vocês tem um livro escrito. Todos, todos têm um livro da sua vida, guardado na sua mente e no seu coração. Agora, será que eu estou fazendo bom uso dos conhecimentos que tenho recebido nos meus 75 anos até hoje? Será que eu estou realmente querendo seguir as orientações que não são minhas, que são do mestre, há 2000 anos atrás, sobre perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos? Ou será que nós estamos maquiando um discurso que já faz 2000 anos, e vai para mais 2000 anos, mais 3000 anos, por exemplo, uma parte está seguindo já. Porque fora da caridade da salvação, ai de quem não acordar para isso. E eu peço a Deus todo dia, aqui não vai nenhuma vaidade, Deus sabe disso. Tomara que eu não saia desse rol, desse projetozinho que a espiritualidade me deu, depois que eu fui entubado em 2021, já completa 5 anos, porque eu sou beneficiado, gente. Eu sou beneficiado, eu descobri. Por quê? Dando se recebe. Agora, eu não posso criar uma legião independente. E não tem fila para pedir. 5 anos de projeto não tem. Por quê? Porque a gente tem um cuidado, muito cuidado, de não ser provedor. Não sou salvador da pátria de ninguém, não sou provedor, mas sou um filho de Deus, e tenho consciência moral e social, e se puder dar uma forcinha a um irmão nosso, como irmão, se bater pensamento, sentimento e fé, eu dou. Se não bater os três, eu não dou um pão. Eu parto para a segunda caridade, que é a caridade moral. Chamo ele, olha, meu irmão, hoje eu não estou podendo, porque, meu irmão, é triste que você ter um irmão, pela grande família de Deus, que um dia recebeu de Deus o direito que você recebeu, um cérebro que pensa, que faz ele fazer conexão com Deus na hora que quiser, ele não faz. Um coração que sente, que também ele deve olhar para as coisas boas. Ele, às vezes, já começa o pensamento mal, já traz um sentimento mal para o coração, e com aquela fé em fazer coisa errada,
aí fazer missa, criar guerra, fazer um bocado de coisa. Não. Jesus, ele fez a ponte, está toda no evangelho, se a gente quiser saber, está no evangelho. Faça o bem, discurso pequenininho, faça o bem. Nunca olhe para seu irmão do seu trabalho. Irmão não dá irmão a irmão. Se puder, dá ajuda. Se não bater a conexão, nem toda hora bate. Não é para bater toda hora. Por quê? Porque senão gera dependência. Gera dependência, toda vez que ele vem receber, você dá. Toda vez que você receber, o que que acontece? Está seguindo os ensinamentos de Jesus? Está não. Porque gerou uma dependência. Ali está um cara que pode, de cima para baixo. Ali está um coitado que não pode. Não. Ali está um irmão que, pelo ensinamento de Jesus, ele diz: quando ajudar, veja bem, quando ajudar, não foi para esmolar, quando ajudar um dos pequeninos dessa terra, é a mim que está ajudando. Mas ele não mandou doar coisa todas as vezes. Ajude a fazer uma caridade coletiva. Ah, Jacento, eu não posso. Você faz o que você pode, eu não posso. Meu irmão, tu não pode dizer assim: Deus, ajuda meu irmão. Pode fazer isso, pode fazer isso. Você não pensa. A caridade coletiva, ela é acolhedora. Esse final de semana eu passei em Itaporã, você me desculpa, eu gosto muito das minhas falas, trazer caso verdade. A gente foi um grande encontro de colegas músicos de longas datas lá em Itaporanga, tem esse encontro todo ano. E eu passei diversas vezes por um irmão nosso, que é tido como um doidinho na cidade. Ele pega um bocado de mulambo, amarra aqui, amarra na perna, amarra tudo. A roupa dele ele rasga e faz, anda num estado exatamente meio deplorável mesmo. Passei de carro, vim, não enxerguei. Outra vez, num cruzamento lá, passei de carro, vi, mas não enxerguei, pelo olho da razão. Fui fazer umas compras lá no mercado, comprei de carro mesmo. É que minha mulher havia ele. Rapaz, me deu aquela vontade, bateu uma conexão entre pensamento, coração e fé. Pensamento, coração que age e fé que assume, que realiza o ato. Peguei a sacola de compra, entreguei a meu irmão. Essas coisas a gente tem que fazer com muito cuidado, se quiser fazer seguindo os ensinamentos do evangelho. Entreguei a sacola ao meu irmão, disse: espera aí que eu vou falar com esse cidadão aqui. Cidadão, aí ele olhou, posso falar com você? Aí ele veio. Veio com passadas firmes, ali não tinha nada de quem é doido. Passadas firmes. Olhou nos meus olhos, aqueles olhos vivos assim, diga, disse: meu irmão, se eu lhe der uma cédula de dinheiro para você comprar uns pãezinhos, você quer? Ele olhou para mim assim, e naquele momento bateu o raio-x do evangelho. Quando você ajudar um dos pequeninos dessa terra, é a mim que está ajudando. Quem disse isso? O mestre. Eu me lembrei, eu me lembrei. Aí ele disse: me dê. Eu já estava com a nota separada, eu tenho mania de andar com as notas de dois separadas, eu tenho uma nota de R$ 2. Entreguei ele com cuidado para não ser provedor, para igualá-lo a mim, querendo exercitar a lição do mestre. Eu entreguei, peguei na mão dele assim, disse: peça a Deus por nós dois. Por que eu disse isso? Porque todos nós somos necessitados. Uns necessitados de fé, outros necessitados de saúde, outros necessitados
disso e daquilo outro, outro tem um comércio do tamanho do mundo necessitado que precisa dos clientes lá. Peguei na mão dele que eu disse, se ele olhou para mim assim, fez um ar de riso. Aí disse: "Para ficar melhor, né?" Eu disse: "É, para ficar melhor". Aproveitei a viagem, aproveitei a viagem, porque botei aquele cidadão na caridade espiritual, que é o terceiro ramo da caridade, conversamos, a caridade moral é o acolhimento, e a caridade material, isso, para se alimentar. Fui orgulhoso, graças a Deus não. Fui igual, fui, que eu pedi, quando ele pedir a Deus por nós dois. Botei ele na minha corrente de oração toda madrugadinha. Eu tenho o costume, graças a essas pesquisas que eu venho fazendo, para essas falas aqui, no Teu Juco, dia desse, no Chico Xavier e tal. Então, eu fico pesquisando ali e eu vejo que a gente não pode deter conhecimento. O conhecimento não é nosso. Nós somos fontes informativas. Se na noite de hoje sair um de vocês daqui com a mente e o coração batendo junto no amor, se encontrando com a fé e entendendo o vigiar e orai, para mim eu já estou extremamente satisfeito. Estou extremamente satisfeito. Por quê? Porque a gente às vezes esquece no horário judiais proteger nossa casa. Quantas vezes eu estou dizendo isso comigo que eu não fazia. Amanhece o dia, como é que a gente tem um pai como Deus? E a gente, sabendo que ele mora na consciência da gente, a gente não dá um mergulho para conversar com ele todo dia. Conversar mesmo. Não é conversar falando que eu estou aqui, não. Conversar por pensamento. Olha, pai, se encosta num canto, experimenta fazer isso. Ó, pai, está começando um dia, eu quero, se eu merecer, me ajude, ajude toda a nossa família universal, ajude aqueles que mais precisam, porque no dom que se recebe, é primeiro. Então, são conhecimentos que a gente já sabe, mas a gente ainda não deixou a semente germinar para jogar no coração e executar, executar. Se alguém passar na sua casa, der vontade de você dar alguma coisa, não espere a pessoa vir não. "Ó, fulano, vem cá, você quer isso?" Mas tem que perguntar, tem que perguntar. Entendeu? Se eu ia passando, tem um rapaz fuçando lixo ali depois do shopping, tanta riqueza, né, no shopping ali, estava fuçando lixo lá, passa a mão de lixo. Eu ia passando, deu aquele toque, eu parei. "Bom dia, meus irmãos." "Bom dia." "Como é que tá a família?" Diz: "Rapaz, está meio bravo." E com a família grande, só para eu e a mulher e 3 meninos. Estou procurando aqui para ver se a gente acha alguma coisa para comer. Aí eu disse: "Se eu me der um vale-pão de 30 pães, para você pegar na padaria lá", porque a gente tem um convênio, tem uma parceria com padaria, com algum restaurante e tal, no nosso projeto. E eu ando com alguns bônus no bolso para sanar essas situações. Ele ficou branco assim, disse: "O senhor vai dar?" Eu "Calma, meu irmão, isso não é nada não. Isso aí custa R$ 10 só", porque na padaria ali, 30 pães, Gilvan faz por R$ 10. E quando é muito, ele ainda faz por 9. Aí deu o bônus a ele. Ele parou de fuçar o lixo e saiu. E eu saí pensando: "Eita, graças a Deus consegui enxergar." Porque ver a gente vê toda hora, mas enxergar pelo olho da consciência divina, aí é onde está o X do problema.
porque a gente vai ver ali um irmão seu, ali você vai ver um pai seu de outra vida, essas coisas. Tá bom? Meus amigos, meus irmãos, eu agradeço a vocês de todo coração, a paciência que tiveram. Vou fazer aqui uma pequena poesia que a espiritualidade me deu há muito tempo, mas hoje eu vejo a extensão dela, em toda não, porque é muito grande, mas eu vou dizer, eu vou adaptá-la para nós, para a gente sair daqui mais alinhado com as coisas que a gente tentou passar aqui. Entre o céu e a terra estamos todos nós para vivermos entre a fé e a razão. Vemos luzes até na escuridão, se com Deus estivermos para nos ajudar. Se sozinho não podemos triunfar, mas com Ele seguro em nossas mãos, seguiremos sempre, sempre no clarão e teremos muita força para lutar. Lembre desse momento, lembre dessa humilde prece, isso aí, nada mais, nada menos, se olhar pelo olho da consciência, é mais uma página do Evangelho de Jesus, passada há muitos anos atrás, e só agora, de poucos tempos, que a gente está fazendo uma releitura. Tá bom, gente? Muito obrigado, Deus ajuda a todos nós.